Dificilmente alguém vibra quando está morrendo. Normalmente, as últimas palavras de quem está sofrendo são palavras de desespero e de dor. Contudo, esta parece não ter sido as últimas palavras ditas por Jesus na cruz. Está consumado. Estas foram as últimas palavras ditas por Jesus antes de morrer. No dizer de um autor cristão, as últimas palavras ditas por Jesus foi um grito de vitória. Mas por que Jesus vibrou antes de morrer? Se estava comemorando uma vitória, que vitória tão importante foi esta que acabara de ser conquistada de maneira tão incomum? Afinal, quem estava sendo derrotado por Jesus na cruz? Algumas expressões usadas por Jesus nos ajudam a compreender as últimas palavras proferidas na cruz. Nas palavras de Jesus, proferidas anteriormente, a cruz era necessária. Era uma estratégia para alcançar uma grande vitória. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9, verso 22. A cruz, segundo Jesus, era necessária. Não haveria vitória sem a cruz. Quando Pedro disse que Jesus jamais sofreria, ele foi duramente repreendido por Jesus, que viu Satanás inspirando Pedro a dizer estas palavras. Ele disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Marcos 8, verso 33. Só existia duas maneiras de Satanás impedir Jesus de conquistar a vitória. A primeira seria fazer Jesus pecar. Isto Satanás tentou fazer enquanto Jesus viveu aqui na terra. A Bíblia revela que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. No deserto, Satanás foi pessoalmente tentar Jesus. Depois de 3 tentativas, foi derrotado e ordenado a se retirar. Vendo que não era capaz de levar Jesus a pecar, Satanás usou outra estratégia. A estratégia seria tentar Jesus a desistir de morrer na cruz. Satanás usou a traição de Judas, a solidão do Getsêmani, a negação de Pedro, os açoites, zombarias, cuspidas no rosto, coroa de espinhos, como tentativas para levar Jesus a desistir da cruz. Jesus poderia desistir da cruz, destruir os inimigos e deixar a humanidade perecer. Ele mesmo disse: posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, verso 53. Ele poderia desistir de morrer no lugar do homem caído, mas ele foi até o fim. Ele cumpriu a missão e suas últimas palavras foram um grito de vitória. Ao longo da jornada, ele pôde perceber que seu sacrifício não seria em vão. Um dos ladrões que estava crucificado junto a ele, naquele dia se arrepende e crê ser Jesus o Messias. O ladrão diz: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Lucas 23, verso 42. Enquanto muitos estavam a rejeitá-lo, o ladrão estava a reconhecê-lo como o Messias. Estava a se cumprir uma das profecias de Jesus. Foi ele que disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, verso 32. Ali na cruz, Jesus estava a colher os primeiros frutos do seu sacrifício. Assim profetizou Isaías a respeito do Messias. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. As palavras do ladrão arrependido fortaleceu o Salvador em sua missão. Estava ele a vislumbrar uma multidão que o aceitaria como Salvador e fariam parte da multidão de redimidos em seu reino. A morte de Jesus possibilitaria a salvação a todo homem arrependido e crente nele. Mas
além da salvação do homem, que outro motivo teria Jesus para soltar o grito de vitória: está consumado? Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos faz uma revelação impressionante. Ele escreveu: porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, verso 19 e 20. Paulo afirma que a morte de Jesus reconciliou com Deus todas as coisas, tanto na terra como no céu. Sim, Paulo está afirmando que não somente os homens, mas também os seres celestiais foram reconciliados com Deus. Como entender esta afirmação de Paulo? A Bíblia nos dá uma indicação de que Satanás provocou uma rebelião contra Deus no céu, pondo em dúvida a justiça e a bondade de Deus. Uma terça parte dos anjos se uniu a Satanás em sua rebelião contra Deus. Os demais anjos permaneceram leais a Deus, mas dúvidas quanto ao caráter de Deus pairavam sobre suas mentes. Poderia Satanás ter razão? Pensamentos como estes poderiam permear a mente dos anjos não caídos. Segundo Paulo, após a morte de Jesus, não restaria mais dúvidas quanto ao amor de Deus. Ele escreveu: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Através da morte de Jesus ficou provado para os homens e para os anjos que Deus é amor, que seu governo visa somente o bem de suas criaturas. Por outro lado, ficou claro que Satanás tentou os homens a matar o Filho de Deus. Satanás se revelou um assassino. Seu caráter foi exposto perante os anjos leais e ele perdeu todo o resto de simpatia que os anjos leais poderiam ter por ele. Satanás se tornou uma pessoa rejeitada em todo o universo celestial. Por outro lado, os anjos leais tiveram uma compreensão mais elevada do amor de Deus. O governo de Deus foi estabelecido no céu e na terra, e Satanás ficou sabendo que pouco tempo lhe restaria. O próprio Jesus declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Enfim, está consumado. Está consumado que ao morrer na cruz, Jesus pagou a culpa dos pecados de toda a humanidade. Está consumado que Satanás será destruído e seu reinado de terror aqui na terra em breve terá fim. A nós nos resta responder apenas uma pergunta que nos deve levar a uma séria reflexão. Esta pergunta foi feita pelo escritor aos Hebreus: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos não apreciando aquilo que nos foi oferecido a um tão elevado preço? A salvação é de graça para o homem, mas para Deus custou o sangue de seu Filho. No tempo de Deus, buscar a salvação é agora. Paulo escreveu aos Coríntios: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios 6, verso 2. Receba agora, ó amigo, se já não o fez em seu coração, o autor da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Finalizamos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.